Agora vamos à parte 2 do módulo 5, que é a seção 5 da norma ISO 9001-2015. Bem, a seção 5 trata de liderança, iniciando ali no 5.1, liderança e comprometimento. Esta seção aqui, esta segunda seção, ela está muito voltada à alta direção, ou seja, o maior envolvido no SGQ nesta etapa aqui de atendimento aos requisitos da seção 5 será a alta direção de uma organização, né? Então, vai ser bem comum ver aqui no início dos requisitos, aqui como no 5.1.1 de generalidades, aqui a alta direção deve, demonstrar, e assim alguns requisitos da seção 5 vão abordar, vão trazer os requisitos iniciando desta forma. Então aqui, nas generalidades, que é o primeiro item aqui do requisito, nós temos que a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão da qualidade. Aqui a própria norma ISO 9001 traz este requisito como uma condição do sistema de gestão da qualidade. Bem, para tu implantar, operar e manter um sistema de gestão da qualidade, tu precisa de engajamento das pessoas, de todos os princípios de gestão da qualidade, mas vocês vejam que a alta direção, que é quem define lá a política da qualidade, que nós vamos ver aqui nesta sessão, e quem define, determina e recursos e todo o suporte ao SGQ, é quem deve, de fato, liderar, coordenar e delegar, e ter todo o trabalho de envolvimento no sistema de gestão da qualidade, em qualquer organização, dependente do seu porte e do seu segmento. Então, a norma ela é um padrão, de referência internacional para todo e qualquer negócio, e sejam empresas privadas, públicas, órgãos e etc. Então, aqui a norma já abre, aqui no slide aqui, a gente consegue verificar em várias letras, com relação ao sistema aqui que deve ser demonstrada a liderança e comprometimento, e como a alta direção deve demonstrar, responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão da qualidade. Então, aqui na letra A. Seguindo aqui, assegurando, então a alta direção precisa assegurar que a política de qualidade e os objetivos da qualidade sejam estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade e que sejam compatíveis com o contexto e a direção estratégica da organização. Então, bastante importante aqui, dentro das responsabilidades aqui também da alta direção, precisa assegurar, Aqui é outro verbo aqui, então, assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade nos processos de negócio da organização. Então, precisa assegurar também a integração dos requisitos, nos processos da empresa. Na letra D, promovendo o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco. Então, precisa promover o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco, ou seja, fazer análise de riscos, por exemplo, em todos os trabalhos, em todas as etapas, iniciando lá no planejamento de um processo, seja de um serviço, enfim, e nas etapas de execução, em todo o ciclo eu preciso ter isto, tanto
no SGQ aqui, mas como um requisito, né? Assegurando aqui também na letra E, que os recursos necessários para o sistema de gestão da qualidade estejam disponíveis. Então, a alta direção precisa assegurar. Quando ela assegura, né, promove aqui, se responsabiliza, bom, aí ela está demonstrando essa liderança e comprometimento. Então, precisa atender todos estes requisitos aqui abertos nestas letras. Não é um ou outro, são todos os requisitos. E segue aqui ainda no slide seguinte, na letra F, comunicando a importância de uma gestão da qualidade eficaz e de estar conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade. Então, também responsabilidade da alta direção fazer esta comunicação sobre essa importância, assegurando que o sistema de gestão da qualidade alcance seus resultados pretendidos, engajando, dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do SGQ. Vejam aqui como também esse item é bastante importante aqui, trazendo 3 verbos, ó, engajando, ó, engajar, né, dirigir e apoiar, quer dizer, engajando, dirigindo e apoiando, desta forma que a alta direção vai demonstrar liderança e comprometimento. Promovendo melhoria, e na última aqui, apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade. Então, para que os gestores, né, da empresa ali também sigam um exemplo, né, da alta direção neste papel. E a alta direção, pessoal, em uma empresa pode ser definida sendo o presidente da empresa. Uma empresa maior que tem uma estrutura com diretorias, né? Também os diretores pertencem à alta direção. Isso muda, né, de empresa para empresa, não só no organograma, mas como na estrutura do SGQ. A alta direção pode ser definida, por exemplo, como um diretor da empresa e não toda a diretoria ou o presidente, né, diretor-presidente e demais diretores. Mas é bastante importante fazer essa análise com uma equipe multidisciplinar, com gestores envolvidos, com consultor, né, muito importante ter esta visão externa, que ao delimitar o escopo que nós já vimos lá na seção 4, e ao verificar isto também, se está sendo atendido, né, ao realizar uma auditoria, por exemplo, eu preciso ter claro isto, que está tudo definido, ok, mas me demonstra, né, como é que eu estou vendo aquela organização. E no caso de uma empresa definir, olha, a alta direção aqui na empresa é o diretor da área X, porque o escopo está voltado àquela área. Bom, ok, né? Agora, para um escopo maior, aí vem o ponto que eu quero trazer, para um escopo maior, um escopo amplo, um escopo permeia toda a organização com vários processos de negócio, que vai incluir a gestão sempre, né? Então, é importante que esta figura, este papel da autoridade esteja representada lá pelo presidente. Isto não está definido na norma, novamente, é uma interpretação do requisito e o como é a empresa que define e a alta direção, a empresa definiu e identificou quem é a alta direção. Então, também tem uma leitura pelo escopo, né? E aí, obviamente que já um sistema certificado que já está rodando em alguns ciclos de auditoria, bom, já é conhecido, né, quem é a alta direção, já é conhecido ali o escopo, já está bem claro, entendido, e aí se vai verificando o atendimento aos requisitos, não é? Sempre, né, amostralmente, mas aqui é importante entender os requisitos que vão ser verificados, ou que estão sendo implantados, ou já estão sendo verificados para certificar, ou, como eu já expliquei, está certificado
e nós estamos já em ciclos de melhoria, mas eu audito os requisitos da mesma forma. Preciso continuar vendo como é que a empresa está demonstrando atendimento aos requisitos e como é que a alta direção está atendendo aqui na liderança e comprometimento todos estes itens, né? Aqui no item de nota, aqui, que não é um item, na verdade é uma nota, como eu expliquei na seção 4, é uma nota explicativa aqui da norma ISO 9001. Aqui só traz assim, a referência a negócio nesta norma pode ser interpretada de modo amplo com aquelas atividades centrais para os propósitos da existência da organização, seja ela pública, privada, voltada ao lucro, né, ou sem finalidade lucrativa. Mas o negócio que é o cerne, né, lá o core da empresa, né. 5.1.2, foco no cliente. Aqui é um requisito, né, o requisito de foco no cliente. E nós temos o princípio de gestão da qualidade, que é o primeiro princípio, que é o foco no cliente, mas aqui o requisito 5.1.2 traz, que é a alta direção, olha quem deve demonstrar aqui, liderança e comprometimento com relação ao foco no cliente. É a alta direção, assegurando que os requisitos do cliente, né, e os requisitos estatutários e regulatórios pertinentes sejam determinados, primeiro verbo, eu preciso determinar, entender e estejam atendidos consistentemente. Então, os requisitos do cliente, 1, os requisitos estatutários, 2, e regulatórios, 3, que sejam pertinentes ao SGQ, né? Eles precisam ser determinados, 1, entendidos, 2, e atendidos consistentemente, 3. Então, ao ler um requisito, por exemplo, 5.1.2, foco no cliente, letra A. Bom, ao fazer esta verificação, seja o auditor, né, interno ou externo, ele vai precisar verificar todos estes itens da letra A para considerar atendido o requisito 5.1.2a, por exemplo. Então, precisa verificar requisitos do cliente, estatutários e regulatórios, se estão determinados, entendidos e atendidos consistentemente. Como? Utilizando as técnicas, né? Sejam entrevistas, em observação, no caso aqui vai ser muito comum entrevistas e análise documental, né? Para verificar como eles estão determinados, entendidos na organização. Aí precisaria verificar também em outras unidades, quer dizer, os requisitos, às vezes, para se verificar, não é só em um local. Eu não consigo, às vezes, verificar somente em um local, um processo ou em um site. Eu preciso avaliar também ou continuar avaliando durante a auditoria o atendimento completo do requisito, conforme o foco, né, o programa de auditoria. Na letra B, os riscos e oportunidades que podem afetar a conformidade precisam estar lá também assegurados, né? De produtos e serviços e a capacidade de elevar a satisfação do cliente, eles precisam ser determinados e abordados, os riscos e oportunidades. Então, vejam como é importante também, identificou, né, determinou e como é que se aborda, e considerando, né, capacidade de elevar a satisfação do cliente. Letra C, o foco no aumento da satisfação do cliente seja mantido. Então, é importante fazer o seguinte exercício quando o requisito ele abre em vários itens, né, no caso em 3 letras, né. Aqui é importante, voltando aqui, deixa eu voltar aqui que eu avancei. É importante sempre revisitar aqui o primeiro parágrafo, que é o que abre aqui o requisito. Então, para a letra C, a alta direção ela deve demonstrar liderança com relação ao foco no cliente, assegurando que o foco no aumento da satisfação seja mantido.
O mantido aqui, bem da manutenção do foco, né, no aumento da satisfação do cliente, mas é importante a empresa também identificar. Através, aqui vai ter o requisito específico que vai falar da satisfação, de medir a satisfação do cliente, mas e como tu vai aumentar também a satisfação para ter este foco também no aumento da satisfação do cliente e que tu mantenha isto. Então é bastante importante, porque a norma tem e utiliza estes termos de aumento da satisfação, elevação da satisfação do cliente, ou seja, não é mais só satisfazer o cliente, é o que a organização vai fazer para aumentar a satisfação do cliente, para elevar, ou seja, ainda mais a satisfação do cliente. Então, tem esse foco, esse princípio de gestão da qualidade, que é um requisito da norma. Então, precisa ter esse olhar em uma auditoria e ao também implantar um sistema de gestão. Aqui passando para o requisito 5.2, que é o de política, que é a política da qualidade, abrindo aqui em 5.2.1, desenvolvendo a política da qualidade. Novamente aqui, a alta direção deve o quê, né? Estabelecer, implementar e manter uma política de qualidade. Então tem 3 verbos aqui, como se nós tivéssemos aqui nesse primeiro parágrafo 3 requisitos. Então, primeiro, a alta direção deve estabelecer. Está estabelecido? Vamos verificar. Implementar. Vamos verificar a implementação, como foi implementada essa política da qualidade e como é que ela é mantida. Aqui é importante, né, manter como informação documentada a política. Nós temos lá o escopo, deve ser mantido como informação documentada. E aqui a política também vai ter o requisito específico que deve também manter. Mas aqui na organização precisa manter a política, a alta direção ela deve estabelecer, implementar e manter uma política que, letra A, seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização e apoie seu direcionamento estratégico. Então, ela precisa ser apropriada ao propósito e ao contexto e precisa apoiar seu direcionamento estratégico. Proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos da qualidade. A política precisa dar esta estrutura para o estabelecimento depois de objetivos da qualidade, que vai ter requisito específico depois, sobre objetivos, né? Letra C. Inclua um comprometimento em satisfazer requisitos aplicáveis. Então, precisa ter na política, no texto da política, um comprometimento em satisfazer esses requisitos aplicáveis. E também precisa incluir um comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. Vocês vejam que são 4, né, requisitos aqui que precisa conter lá ao estabelecer uma política da qualidade, ao implementar uma política e manter uma política. Eu preciso considerar esses 4 requisitos aqui, 4 letras que abrem aqui como obrigatoriedade de uma política, né? No item 5.2.2, comunicando a política da qualidade. A política de qualidade deve estar disponível e ser mantida como informação documentada. Aqui então a exigência, o requisito que precisa manter como informação documentada, quer dizer que eu vou manter o texto da política em um documento controlado pela empresa. Letra B. Ser comunicada, entendida e aplicada na organização. Novamente, 3 verbos e não é tão simples assim. Verificar. Por que não é tão simples? Bom, como é que eu vou verificar o atendimento do requisito 5.2.2, letra B? Bom, ser comunicada. A política da qualidade é comunicada? Bom, estou vendo ela nos murais da empresa, afixado nos murais ou nas paredes, né, da empresa, disseminando a política. Ok. Bom, então comunicada ou é de forma eletrônica, digital ali, seja via e-mail, corporativo, site da empresa, né, como é que ela está sendo comunicada. Então, eu vou verificar, ok, comunicada, já marquei aqui, ok, verificado.
E entendida, como é que nós verificamos se uma política da qualidade foi entendida na organização? Bom, vamos à base, vamos aos executores, aos colaboradores. Então vejam, eu posso auditar a equipe da gestão da qualidade no início de uma auditoria e depois vou precisar verificar com a base se esta política ela foi entendida pela empresa, no caso pelos executores, né, da organização que pertence a esse sistema de gestão. Então ele entende o papel dele, ele entende a política, na verdade. Aqui a gente vai estar falando da política, né, depois vai ter um requisito específico, né, sobre também a importância do trabalho, né, de cada colaborador, mas aqui a norma está dizendo se ela foi entendida, né, na organização. Então, eu preciso entrevistar esses executores. E aplicada na organização, e como é que eles aplicam, como é que a empresa, né, como é que a empresa aplica aquela política da qualidade no seu sistema de gestão. Vocês vejam que são 3 verbos, eu preciso, para considerar atendido o requisito 522, letra B, ok, está disponível, né, e mantém um documento, já verifiquei o documento, ok, está disponível no site, ótimo. Agora a letra B, ser comunicada e entendida, comunicada por e-mail, entendida, perguntei para alguns executores, muito bom, e eles entenderam? Eles sabem o que é a política? É só aquele papel fixado no mural? Eu entendo o que é política, busco aplicar ela. Como? Não é? Então, você pergunta como? Como você busca atender essa política? E para entender como ela está sendo aplicada na organização. E na letra C, estar disponível para partes interessadas pertinentes, como apropriado. Estar disponível para partes interessadas pertinentes. Vocês vejam que na letra A já estava lá estar disponível. Mas aqui entende-se como sendo lá na organização. Aqui é o externo, então na letra C, estar disponível para as partes interessadas pertinentes como apropriado. É todas as partes interessadas pertinentes. Então, já que elas já foram identificadas lá as partes interessadas no início, lá para atender os requisitos lá da seção 4, eu preciso agora, para essas partes interessadas, disponibilizar a política da qualidade. Daquele mapeamento foi feito para o SGQ. Então, vamos dizer que tenha lá 4 partes interessadas mapeadas. Essas 4 partes interessadas precisam ter esta política disponível e atualizada, sempre, né? Mantida atualizada. Então, é no site, ok, está disponível e todas as partes interessadas têm acesso ao site, muito bom. Então, de que forma está disponível? Para os clientes, por exemplo, com certeza, né, o site é um bom meio, né, para divulgar e disponibilizar a política. Mas e para as outras partes interessadas, todas têm acesso, então é importante, né, ter esse entendimento. 5.3. Papéis, responsabilidades e autoridades, né, organizacionais. Novamente, a alta direção é quem deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídos, novamente 3 verbos. Atribuir, comunicar e entender, né? Aqui, né, está já flexionados os verbos aqui, mas é importante enxergar os verbos, porque indica que eu tenho que atender o requisito na íntegra e desta forma, cumprindo todos os itens do requisito, do texto normativo aqui, da norma de referência. Então, quando a autodireção deve assegurar aqui essas responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes que sejam atribuídas, ou seja, precisa estar atribuída, comunicada e entendida na organização, é importante ter isto bem claro. A alta direção deve atribuir a responsabilidade e autoridade para, aí abre aqui, letra A, assegurar que o sistema de gestão da qualidade esteja conforme com os requisitos, né, desta norma. Então, essa responsabilidade e autoridade, aqui sim, estamos falando de delegação. A empresa tem uma estrutura, né, com um organograma, com um conjunto de papéis e responsabilidades lá distribuídas.
Então, a alta direção ela atribuiu essa responsabilidade à autoridade para assegurar que o SGQ esteja conforme com os requisitos da norma. Aqui, letra B, assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas. Precisa considerar isso. Relatar o desempenho do SGQ e as oportunidades para melhoria. Aqui depois a gente vai chegar na seção 10, lá que é a última, né, ver 10.1. Então, precisa relatar o desempenho do sistema de gestão da qualidade e as oportunidades para melhoria, em particular para a alta direção. Então, isso feito geralmente também uma análise crítica com a alta direção, né? Nós vamos ver lá na seção 9 também, mas aqui das oportunidades para melhoria tem uma indicação lá no item 10.1, que é o requisito, né, 10.1, que trata de melhoria, né, a seção de melhoria. Letra D, assegurar a promoção do foco no cliente na organização. Então, precisa essas autoridades na empresa, essas autoridades na empresa e responsabilidades precisam assegurar também a promoção do foco no cliente na organização e assegurar que a integridade do SGQ seja mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão da qualidade. Quaisquer mudanças, né, para que afetem a integridade, possam afetar a integridade do sistema, precisam ser planejadas e implementadas. É requisito da norma. Isso precisa estar bem claro. Então, para entender aqui a seção 5, então nós verificamos a seção de liderança e comprometimento aqui da alta direção, com as atribuições aqui de papéis e responsabilidades, a política da qualidade, né, muito importante. Então, aqui, tarefas, né? Tarefa 1 aqui da seção 5.1, né? Elaborar, então, 5 perguntas abertas para esta seção aqui e indicar o requisito. Então, indica o requisito, qualquer requisito aqui da seção 5. E na segunda tarefa aqui, 5.2, é elaborar também 5 perguntas aí fechadas, né? Que é aquela resposta de sim ou não, né? Indicar o requisito. Já exercitem seguir uma sequência ou uma trilha de auditoria, que é esta sequência de perguntas encadeadas para eu verificar o que? O atendimento a um requisito. Vamos fazer aqui um exercício sobre essas tarefas para a política da qualidade. Aqui é um bom exemplo em que eu, pegando só a letra B aqui, mas distribuam as perguntas, né? Mas vamos fazer perguntas aqui, por exemplo, rápida, simplesmente aqui 4 perguntas, né? Conseguimos fazer rapidamente aqui, perguntando: está disponível, né, a política da qualidade? É uma pergunta fechada, né? Sim ou não, está disponível, sim ou não. A questão é onde está disponível. Aí é uma pergunta aberta. Está disponível aqui no site da organização, na intranet aqui, local. E na internet também, já respondeu lá na letra C o auditado. Mas aí tem a segunda pergunta: e como está disponível para as partes interessadas pertinentes? Aí, como eu, né, falei agora anteriormente, então está disponível lá, né, na intranet da empresa e no site, e também para todas as partes interessadas nós disponibilizamos e comunicamos que está lá disponível a política da qualidade no site. Então, fazendo papel de auditado, né, seria essa a resposta, mas o exercício é só fazer as perguntas e é para vocês visualizarem e exercitarem esta verificação de atendimento de requisito da norma ISO 9001. Então, se está disponível, a letra A e C fala sobre isso. Na letra B, bom, a política de qualidade ela é comunicada? Sim, é comunicada. Pergunta fechada. Como ela é comunicada? Bom, aí uma segunda pergunta que foi aberta. Então, podem fazer o exercício nessa linha, pensem de outras formas. Aqui também tem sobre o verbo entendida, né? E como é que é aplicada.
Então, pensem no exercício mesmo, entrevistando pessoas. Não façam perguntas soltas, então, tem que fazer encadeadas, né? Seguindo uma trilha de auditoria, ou seja, um sequenciamento para verificar atendimento ao requisito. Né? Com um propósito, ou seja, estou buscando verificar atendimento a um requisito especificamente, tá? Então, pode ser do 5.3 também, do 5.1, podem distribuir as perguntas. Certo?